Justiça proibiu a realização de atividades comerciais na comunidade, muitas que envolvem manifestações culturais. A comunidade existe desde a década de 20 do século passado. Agora, os moradores dizem que são a etapa de um processo judicial de uso capião da terra. Assumiu a frente da batalha que vinha sendo travada pela mãe dele, embora tenha uma portaria de domínio do quilombo que era titulação definitiva e respeito. No fim do ano passado... Olá, meu nome é Paulo André, eu sou estudante de arqueologia na UERJ e esse é um podcast sobre camadas. Camadas de tempo, de memória, de luta e de permanência. O que você ouviu agora foram trechos de diferentes reportagens de TV sobre um dos territórios mais improváveis e mais potentes do Rio de Janeiro, o Quilombo Sacopã. Um quilombo urbano, no coração da Lagoa Rodrigo de Freitas. Um lugar onde a palavra resistência não é metáfora, é sobrevivência. Hoje, você vai ouvir a voz de Luiz Sacopã, líder da comunidade, músico, guardião da história de 6 gerações. E juntos, nós vamos fazer uma escavação, mas não uma escavação com pá, peneira ou colher de pedreiro. O que esse episódio propõe é uma arqueologia da memória, uma escavação simbólica, conduzida não por mim, mas por quem vive o território. Luiz vai nos contar o que existe nessas camadas mais profundas do chão, dessas lembranças. O que foi esquecido, o que foi apagado e o que permanece vivo. E você vai ouvir na própria voz dele como é resistir por mais de 50 anos nessa disputa, como é manter uma comunidade viva num dos espaços mais caros do país e como a história se transmite pela fala, pela música e pela presença. E eu fui lá, no Quilombo Sacopã, e entrevistei o Luiz. E a partir desse momento que a nossa escavação vai começar. Isso, aqui mesmo. Obrigado, boa tarde. Valeu, obrigado, boa tarde. O Uber me deixou na frente do Quilombo, na rua Sacopã, 250. Tem a plaquinha na grade ali, Quilombo Sacopã. O muro do lado esquerdo tem um grafite escrito também Quilombo Sacopã, azul, e com umas mãos, punho cerrado. Dos dois lados da entrada do Quilombo tem uns prédios altos, bonitos, de gente rica aqui da Zona Sul. E quando eu entrei, eu liguei para o Luiz e ele pediu para eu encontrar com ele lá em cima. No final do estacionamento, tinha uma escada com um corrimão verde e eu fui subindo, entrando na mata e o som começou a mudar, né? Não era mais o som da cidade, já era um som do Quilombo. E foi lá em cima que eu encontrei com o Luiz e a gente conversou. O meu nome é Luiz Sacopã, o nome próprio não é Luiz Sacopã, sou conhecido como Luiz Sacopã devido à rua, né, que eu sou nascido aqui. E no tempo de garoto, de criança, né, as pessoas vão na casa do Luiz, Luiz da onde? Ah, Luiz é Sacopã, então meu nome é Luiz Sacopã, eu sou músico, sou cantor, compositor e fui presidente da Aquilerres, que é a Associação Quilombola do Estado do Rio de Janeiro, durante 4 anos. E atualmente eu só atuo aqui como inventariante e presidente da Associação Quilombola Sacopã. Entendeu? O senhor nasceu aqui, né? Eu nasci aqui. Aqui nós temos 107 anos de quilombo, quer dizer, um quilombo centenário. Temos muita história para contar, muita coisa aqui. Em novembro do ano passado, no dia 29, nós fomos titulados, depois de 50 anos de luta. Nós fomos titulados pelo governo federal, então acabou esse estresse, de você estar toda hora sendo ameaçado de sabe, mudança, que vai sair, que não sei o quê. Porque teve na década de 60 e 70 uma forte remoção. Eu não sei se é do teu tempo, tu é mais jovem, né? Eu sou de 78. Pois é, 78, então você não pegou, quando nasceu já tinha acontecido. E eles fizeram uma remoção aqui, na Lagoa, tinha algumas favelas, né? E eles fizeram
uma remoção abrupta, sabe, estúpida, covarde, em cima desse pessoal favelado. Tinha a favela da Catacumba, a favela da Praia do Pinto, Macedo Sobrinho, no Sossego, e eles removiam de uma forma, sabe, muito abrupta, uma forma covarde mesmo, chegava, jogava no chão, e não se incomodava que tivesse geladeira, se tivesse televisão, e isso foi nessa década. Eu pensei, né, com meus irmãos, que ainda eram vivos, conversando com a turma da minha casa, eu falei, pô, se ele remove uma favela aí com 500, 600 famílias, por nós aqui sozinhos, vamos dar um peteleco aqui, né, vamos botar a gente para correr, a gente tem de... Porque aqui a gente já estava há bastante tempo, mas não tinha prova oficial, sabe, não era uma coisa formal. Era difícil, foi difícil para mim encarar, porque ninguém acreditava em vitória, né? Ah, você está lutando contra os brancos, tem dinheiro, rico, e tu vai conseguir o quê? Tu é preto, pobre. E eu escutava, vendia que não escutava, eu continuava na minha luta. Nos meus estudos, eu escolhi a área de direito justamente por causa da nossa causa aqui. Eu lutei. Se for contar tudo para você, a gente só sai daqui amanhã. Apesar de todo o cansaço que a luta jurídica provoca, Luiz não fala do direito como alguém de fora. Ele estudou direito. Conhece o vocabulário, os rituais das audiências, os subterfúgios do gabinete e sabe exatamente aonde a lei se encontra e onde ela se perde. Ele costumava dizer que se não tivesse estudado, talvez a história fosse outra. Porque para enfrentar o Estado, o racismo e meio século de processos, não bastava ter razão. Era preciso entender a linguagem daqueles que estavam do outro lado da mesa. E essa é uma parte pouco conhecida da narrativa do Zakopane. Enquanto muitos viam apenas uma comunidade tentando provar sua existência, Luiz estava travando um outro tipo de batalha, uma batalha discursiva. Ele sabia cada vírgula, cada termo técnico, cada contradição no processo era também uma forma de resistência. Ao longo dos anos, o Luiz se tornou especialista em voluntário em despachos, liminares e decisões que mudavam o rumo do dia para a noite. Ele aprendeu a entrar em gabinetes, responder pergunta capciosa, a reconhecer quando uma promessa jurídica era verdadeira e quando era apenas uma forma educada de empurrar a comunidade mais um pouco para o abismo. Pô, chegou aqui um cara aqui com um paco de dinheiro assim, né? E com aquelas almofadinhas de botar as impressões digital, que eles são tão covardes que já sabia que meus pais eram analfabetos. Então, veio aqui, quando eu cheguei aqui, ele está conversando com a minha mãe já está quase metendo a mão no dinheiro. Eu falei, o que foi que houve aqui? Aí ele falou assim, não, porque vocês vão ter de sair daqui, então estou trazendo aqui uma prova aqui para vocês assinarem que receberam a indenização. Vocês vão ter um prazo aqui assim de 60 dias para poder fazer a mudança. Aí eu falei, mas isso parte de onde? Ah, isso parte da justiça. Aí eu olhei e falei, justiça? Que justiça é essa? Ah, já saíram uma porção de gente e vocês ficaram por último porque nós estávamos sabendo como é que a gente ia fazer, nós conseguimos um lugar para vocês morar lá em Antares. Já viu falar em Antares? Não. Antares é uns 70 quilômetros daqui, lá pro lado de Santa Cruz, Campo Grande, aquele lado de lá. Aí eu falei, meu amigo, o caso é o seguinte, ó, aqui ninguém vai sair não. Ah, mas tua mãe falou que minha mãe não sabe de nada. Aí a velha, coitada dela, a santa ignorância dela, o doutor está dando dinheiro para a gente sair, ainda está dando um lugar para a gente ir. Isso aqui não é nosso, meu filho. A gente está aqui, nunca tivemos nada. Isso aqui não é nosso. A gente já está morando aqui tantos anos e não sei o quê. Isso já não é uma gratidão que a gente tem de ter aqui, mas não sei o quê. Coisa e tal. Falei, ninguém vai sair daqui. Ela não vai botar o dedo aí, não, de jeito nenhum, não vai botar as impressões digitais. E o senhor faz favor de se retirar, porque o senhor não entrou aqui convidado por ninguém. Então o senhor faz favor. Ele falou, eu sou juiz. Aí eu falei para ele, você é juiz? Então faz o seguinte, vem sábado aqui, que sábado a gente tá jogando uma pelada aqui, você vem apitar. Entendeu? Porra, cara, o cara era juiz mesmo.
O cara era juiz mesmo, mas ele não tinha pinta de juiz, sabe? Novo ainda. Era síndico de um prédio aqui embaixo. Ele falou para todo mundo do prédio, ele dava quem estava junto dele lá, que era questão de honra ele tirar a gente daqui. E a gente se virando que ele não ia dar um centavo para ninguém devido à minha petulância. Em novembro, dia 29 do ano passado, ele me emociona um pouco quando falo. Eu tive um telefonema de Brasília, de um assessor da Casa Civil. Ele falou, é o Sacopã? Eu falei, oba, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Eu falei, ô Gustavo, como é que tá? O Gustavo, eu conhecia ele. Ele era do INCRA daqui, do Rio. Depois foi para Brasília. Ele falou, cara, eu tenho uma notícia aqui, tu tá sentado, tá em pé, tá deitado? Eu falei, não, eu tô em pé, mas se a notícia é ruim, pode falar que eu já tô cansado de... Ele falou, não, cara, é uma notícia que você vai ficar muito feliz. O presidente está vindo aqui na Casa Civil para assinar o decreto de titulação de vocês. Eu falei, olha, Gustavo, pelo meu tempo de sofrimento, de briga, de luta, eu só acredito nisso depois que você falar, olha, ele assinou. Porque estou muito, preparado para tudo que acontece, né? Ele falou, Sacopã, tu pode ter certeza que eu não ia ligar para você à toa, pode ter certeza. Aí, quando chegou mais tarde, ele ligou para mim dizendo, olha, foi assinado o decreto de desapropriação aí, vocês agora estão titulados. E eu vou levar para você a prova aqui, da titularidade de vocês, no dia tal, hora tal, assim. Se você vê, fala com o povo aí para receber. Depois de ouvir o Luiz falar desses processos, das tentativas de compra, das mentiras, até desse juiz que tentou enganar a mãe dele, é impossível não perceber que o território da Sacopã é feito de disputas. Mas também é feito de camadas. Cada episódio da luta judicial é uma camada. Cada expulsão das favelas na Lagoa é uma camada. Cada história contada no quintal, cada roda de samba, cada documento guardado numa gaveta, tudo isso sedimenta, se acumula, se transforma. E é por isso que, ouvindo o Luiz, eu comecei a perceber que a Sacopã não é apenas um caso jurídico, é um sítio. Não um sítio arqueológico tradicional, cheio de objetos enterrados, esperando para serem catalogados. Mas um sítio vivo, onde a arqueologia acontece não com pau ou colher de pedreiro, mas com memória. É nesse ponto da conversa que eu resolvo mudar o rumo da entrevista. E proponho a ele uma outra forma de olhar para o território, uma escavação simbólica, uma arqueologia da lembrança. E a resposta dele, a gente começa a ouvir agora. Para você, o que é arqueologia? Bom, eu não tenho muita experiência do que possa ser uma arqueologia, mas o pouco que eu sei, eu acho que é um estudo onde existe um estudo em cima de coisas antigas, que vai escavar para quê? Para encontrar uma porcelana, um pedaço de pires, sei lá o que é, porque aqui realmente foi uma fazenda de escravos, é o que consta da história. Tudo era importado, né? A arqueologia, para mim, é uma coisa que vai estudar, vai cavar para ver se encontra algumas coisas que desse tempo. Porque se que tem, agora vai ter de cavar. Por isso que eu perguntei, vocês usam maquinário, usam algum tipo de ciência, algum tipo de experiência que dá para detectar, está trabalhando em detectar, porque eu não sei, realmente eu sou ignorante no assunto. Aqui, então, pelo que você lembra, que você sabe, nunca fizeram nenhuma pesquisa de arqueologia? Nunca fizeram escavação? Não. Não, né? Aqui não. Nunca houve aqui na Catacumba. Quando meu avô chegou aqui, que eu não conheci, meu avô, ele foi recebido por índios, entendeu? Isso meu pai e minha mãe me contavam. Também era a única coisa que eles falavam. E o que acontece? Houve uma escavação ali na Catacumba, que hoje é o Parque da Catacumba, onde descobriram restos de ossos de índios, ossos lá de índios, sei lá de que lá. Então foi vocês que tiveram lá, foi esses arqueólogos que tiveram lá, teve esse lá. Foi o que eu soube. Uhum. E encontraram também pedaço de louça de pires, sei lá, prato, pedaço de prato. É uma coisa assim, foi o que eu soube. Agora, aqui mesmo nunca teve esse tipo de estudo, de escavação
para se descobrir alguma coisa não. Eu ficava até interessado em saber, por acaso. E o que se um dia fizesse uma escavação aqui, o que você acha que encontrariam aqui no Quilombo? Eu acho que iria encontrar... Olha, é uma coisa até esdrúxula que eu vou falar, mas sabe o que eu acredito que seria encontrado? Seria restos mortais de pessoas que desapareceram naquela época e que ninguém sabia. Então, como encontraram lá na Catacumba, aqui também eu não duvido nada eles não encontraram. Encontraria, que nem encontraram lá na Praça Mauá, lá no Pedra do Sal, lá, né, que encontraram uma porção de caveiras lá de escravos que eles morriam, matavam, enterravam e deixavam para lá. E foi na minha época que eu era presidente da associação que vieram me contactar para ir tomar uma providência em relação àquilo. Chegaram lá e encontraram 18 ossadas cavando lá na Pedra do Sal. Aqui, de repente, sei lá, pode ser que encontre também, porque foi um local de escravidão, foi um local de fazenda, é o que consta na história, né? É claro que quando eu nasci, isso aqui não era uma área nobre. Eu, no meu tempo de moleque, não tinha um prédio sequer, não tinha nada aqui, você andava pra caramba aqui, não tinha ônibus, a lagoa vinha até aqui perto, aqui, ó. Lagoa, minha mãe me chamava daqui, eu na lagoa. Eu brincava muito nessa lagoa e morreram muitos amigos meus nessa lagoa. E esse negócio de brincadeira e coisa e tal, minha mãe era preocupada comigo. Mas eu aprendi a nadar aqui nessa lagoa. A gente brincava de pique dentro d'água, ali embaixo, uns 5 minutos andando aí. Nessa trilha aí tem uma caverna. E eu, quando era criança, andava muito, brincava muito com meus amigos nessa caverna. Ali, com certeza, deve ter alguma coisa das antigas, né? Porque não é uma caverna enorme, é uma caverna assim de uns 5 metros, mais ou menos, pedras e o vão embaixo, né? Ali, eu cheguei a ver ali, uma vez eu peguei um caco de não sei se era pires ou prato, e trouxe para mostrar para minha mãe e meu pai, para ver se eles identificavam alguma coisa. E a única coisa que aconteceu é que eles falavam que era uma coisa importada, não era coisa nossa, né? Coisa que veio de fora. E naquela época, como vinha muita coisa de fora, que a gente não fabricava nada, né? Não fazia nada, então já é um vestígio de que realmente pode ser que tenha mais coisas, né? E isso você tinha quantos anos? Eu tinha uns 10 anos, nos anos 50. Anos 50? Nos anos 50, mais ou menos, é isso aí. E como é que era aqui nos anos 50? Era bem diferente do que era aqui hoje, né? Não tenha dúvida. Era muito fechado, a gente andava para ter acesso aqui, era trilha, quando chovia você tinha de botar um saco no pé para poder sair na rua, porque era lama daqui até lá embaixo, você não conseguia, não tinha água, não tinha luz. A luz foi um sacrifício para instalarem luz aqui, todo mundo aí na rua, lá em cima, algumas casas que tinha poucas, mas tinha luz, e luz aqui para nós, a light não ligava. Quando o Luiz fala da infância, tudo parece simples. Nadar na lagoa, brincar no terreno, explorar cada canto do Sacopã como se o mundo coubesse ali. E no meio dessas lembranças surgem pequenos vestígios, como o caco de cerâmica que ele encontrou numa caverna do Quilombo. Fragmentos que mostram que o território carrega marcas antigas, mesmo que Luiz não tenha conhecido quem as deixou ali. Mas à medida que ele fala do passado, uma outra camada começa a aparecer. A camada do que ele não viveu, mas herdou. A camada dos avós, da chegada deles a Sacopã, e de como essa história foi sendo transmitida, não por documentos, mas pela resistência de permanecer. E é justamente quando entramos nessa conversa sobre memória familiar que o tema muda de cor. Porque lembrar dos avós para Luiz não é só falar de origem, é falar do tipo de expectativa que o Brasil coloca sobre corpos negros, sobre territórios negros, sobre histórias negras. É aí que o racismo aparece, não como teoria, mas
como experiência concreta. Como aquela história do repórter que veio ao quilombo procurando Casa Grande e Senzala, como se a identidade quilombola só pudesse existir dentro das imagens que o país inventou para ela. É nesse exato ponto da conversa que Luiz dá uma resposta para isso. Olha, sinceramente eu não faço ideia, que eu nem conheci meus avós, tanto ele como ela, alguma coisa nós tínhamos aqui. Teve uma reportagem aqui da Globo, do RJ, aí ele chegou aqui, sabe, mal informado, já, sei lá, mancomunado lá, veio de lá já com a intenção de querer me sacanear. Então ele chegou aqui e falou para mim, aonde é que, para você ter uma ideia da sabedoria dessas pessoas, aonde é que está a Casa Grande? Eu falei, Casa Grande? Aonde é que está a Senzala para caracterizar? Eu falei, olha, cara, o caso é o seguinte, Casa Grande era a casa de fazenda dos abastados lá. Não é o nosso caso aqui. Senzala é onde ficavam lá os escravos, presos, e aqui não teve desse negócio. E outra coisa, isso aqui é um quilombo urbano, porque existe dois tipos de quilombo. Existe o quilombo rural e o quilombo urbano. Nós aqui somos quilombo urbano. Então aqui nós não temos nada desse negócio de grilhões, de não sei o quê, bebê, não tem. Aqui não tem nada disso não, cara. Aqui que nós temos aqui é um fogão a lenha, aquele ferro lá de engomar, entendeu? O que nós temos aqui é isso que nós temos aqui. Aqui não é isso que prova junto às autoridades competentes a nossa legitimidade como quilombola. Ele falou, mas não tem nada que... Não tem não. Aí ele sentiu que eu estava puto da vida, devido a essas perguntas dele, aí silenciou, porque muita gente pensa assim, você está no quilombo, então você vai ter de ter uma Casa Grande, vai ter de ter uma senzala, vai ter de onde vai ter a sala de tortura que tinha antigamente, onde faziam sacanagem de arrancar dente das escravas que não queria trepar com os caras, entendeu? Então arranca o dente dela, tira os dentes dela. A partir do momento que o quilombo Sacopã resistiu e conseguiu, outros quilombos começaram a se manifestar, porque o povo negro nunca acreditou em avanço. Nunca acreditou em avanço, nunca teve avanço. Foram quase 400 anos de escravidão, sendo que até hoje o poder está na mão do branco. O poder, né? Às vezes, fazendo as minhas palestras, conversando, o pessoal do movimento negro falava que, porra, tu parece jabuticaba, preto por fora e branco por dentro. Porque eu fazia ver a eles que a gente nunca ia conseguir nada se nós usássemos dos mesmos artifícios que os racistas usaram com a gente, sabe? A gente não vai conseguir. Não vai conseguir porque eles estão aí há 500 anos no poder, cara. Então você não vai conseguir, você vai ter realmente de achar uma forma de conciliar sem abaixar a cabeça. Você não vai abaixar a cabeça e pedir arrego, não vai. Mas você também não vai querer se impor junto da maioria. E aí eu causava uma discussão do cacete, que muitos achavam que não era assim, porque tem muita gente no movimento negro que acha que tem que tomar uma atitude de agressividade. E não é por aí que você vai conseguir nada, entendeu? Você vai justamente justificar o que eles querem. Aí, tá vendo? Então não adianta, não é por aí. Então eu arranjava às vezes, o pessoal pergunta assim, porra, essas sacanagens que fizeram contigo, você não pensa numa vingança, não? Eu falei assim, não, minha vingança é minha resistência. Né? Minha resistência deixa eles putos da vida, porque eles querem fazer uma coisa e não vão. Você quer mais vingança do que isso? Então, racismo, sabe o que? Agora aquele quilombola, ou aquele negro que está lá no subúrbio, na área rural, não sofre a pressão tão grande. Pressão tem, mas não sofre uma pressão tão grande que nem a gente que está justamente no lugar onde que o racista acha que não foi feito para nós. Aqui
Não foi feito para você. Tanta prova que nessa década de 60 e 70, eles tentaram tirar as favelas todas. Conseguiram tirar daqui, umas 8 favelas daqui. Mas as outras todas eles não conseguiram lograr êxito. Tirando, que nem é o caso da Rocinha, Morro do Cantagalo, Morro do Pavãozinho. Eles não conseguiram remover. Mas a ideia deles era essa: Zona Sul, não leva a mão não, mas não é para vocês. Vocês podem vir aqui para trabalhar, não para morar. Não sei se você já ouviu, mas tem gente que te fala que no Brasil não tem racismo. Por que não tem racismo? Você vai aonde você quiser, você entra onde você quiser. Então, realmente tem lugares aí. Eu fui fazer um show num lugar chamado Manoel Duarte, em Minas Gerais, que tinha uma placa lá, escrito proibido a entrada de pretos. Eu cheguei assim na porta e falei, porra, vim aqui cantar, cara. Pô, como é que pode um negócio? Não, mas você é outra coisa. Não, não sou outra coisa não, sou preto também, cara. Ah, mas você é a atração que vai fazer. Não, mas não é legal. Quem é o presidente daqui? Quem é o cara? Eu quero conversar com ele. Aí eu fui falar com o cara falou assim, não, eles esqueceram de tirar aquela placa de lá, tá liberado para todo mundo, mas não sei o que, tá. Mas que sacanagem, cara. Eu fui fazer uma palestra na UFRJ, lá na Central, ali perto de Souza Guiar, com uns alunos do segundo período de Direito. E eu estava fazendo a palestra, aí eu estava dizendo, olha, infelizmente no nosso país o racismo é estrutural, é institucional e até ambiental. Aí um aluno lá levantou o dedo e falou, você me dá um adendo aí? Eu falei assim, pois não, o que é? Ele falou, olha, isso aí não retrata uma realidade que o senhor está falando, não. Eu falei que assim, exemplo, na minha casa tem uma senhora com 74 anos que chegou lá com 8 anos, é negra e nós consideramos ela como uma pessoa da família. Agora você vê, cara, porra, eu falei, cara, você está perdendo tempo de ter ficado calado. Quer dizer que a pessoa chegou lá com 8 anos, está com 74 anos, entrou empregada, continua empregada, tua lá com 74 anos, você acha que considera ela como que? Aí todo mundo riu, né? Todo mundo riu, que às vezes o racismo acontece essas coisas, as pessoas estão te discriminando sem saber que aquilo é uma discriminação, que nem como diz que você é um preto de alma branca. Porra, que estupidez é essa? Preto de alma branca, a alma tem cor? Não tem. Aqui acontece às vezes. Já aconteceu comigo aqui. Pessoas chegar aqui e falar, você luta tanto com o negócio de racismo, no entanto você é uma pessoa que não pode nem se considerar negra. Você tem o nariz afilado, tem olho azul, tem pele fina. Mas como você vê se tem cabimento um negócio desse? Ao longo dessa conversa, Luiz nos leva por tantas camadas da sua vida no Sacopã. A infância livre, a lagoa que era quintal, a luta jurídica, as contradições do Estado, o racismo que insiste em enquadrar o quilombo numa história que não é a deles. E até aqui, mesmo quando fala de dor, Luiz fala em movimento. Ele ri, lembra, explica, ensina, como alguém que aprendeu a atravessar décadas de conflito sem se deixar quebrar. Mas em certo momento a voz dele muda. Não porque ele deixa de ser firme, mas porque entra numa camada que não é política, nem jurídica, nem histórica. É uma camada profundamente humana, a camada da perda. E nesse ponto da conversa, Luiz decide abrir algo que não estava no roteiro, não estava previsto, algo que atravessa qualquer território, qualquer disputa, qualquer memória. Ele fala do filho, ele fala do neto e da dor que Luiz carrega junto com ele. É aqui que a nossa escavação encontra aquilo que não está no chão. Não está em documentos, não está em ruínas, está no que falta, no que não volta. Agora, o difícil é você saber que você está velho e você tem de passar isso para uma pessoa e você não vê que eu tenho um filho que você deve ter conhecido a história dele. Ele é falecido,
chamado Márcio, aquela história, não sei se você... Porque teve uma reportagem, teve uma mídia muito grande, aquela história daquele rapaz que vinha pela praia de Copacabana e aí viu na areia uma homenagem aos mortos pela Covid e viu lá uma pessoa, um coroa lá, tirando as placas lá, né? Ele viu, aí foi tomar satisfação com o coroa, porque a gente tinha perdido o filho dele, meu neto, de Covid. E aquilo comoveu ele, o governo do demônio aí, do Bolsonaro. Eu falei, Márcio, você foi chamado agora para o Senado, para ir para Brasília, lá. Pelo amor de Deus, você não fala que é quilombola, não. Não fala que é quilombola, porque você falar que é quilombola, esse cara, de repente, tira a gente daqui com um pontapé na bunda, que ele tem esse poder para fazer isso. Muitos querem fazer e não tem poder, mas ele tem. Ele faz. Então você não fala que é quilombola, não. Porra, eu estava vendo televisão, aí estava sendo gravado, né, a apresentação dele lá aquele negócio do Senado que houve, que eu esqueci o nome agora. Na CPI do Senado? CPI do Senado. E quando chegou a vez dele falar, aí eu falei com o pessoal todo, falando, Márcio vai fazer o depoimento agora? Aí ele falou, meu nome é Márcio Antônio, sou filho do Luiz Sacopan, sou quilombola, meu pai é músico e presidente da nossa associação. Porra, cara, quando ele falou isso, fora de brincadeira, cara, eu sei como é que eu não infartei, porque quando ele chegou aqui, eu falei, porra, Márcio, eu falei contigo, para você não falar nada de quilombo, como não sei o que. Pai, é o seguinte, você mesmo ensinou a gente a falar a verdade e bater de frente, você sempre bateu de frente e terminou, eles não vão conseguir nada, que a gente também tem o nosso poder, não sei o que. Eu falei, mas a gente pode evitar sem usar nosso poder, a gente pode evitar, tu não falava, acabou, terminou. Pô, mas graças a Deus eles não tomaram. E o que aconteceu? Ele deu um problema de depressão. O filho, com 25 anos era o moleque que me seguia do meu lado artístico, viajava comigo. Ele entrou em depressão. Ele tem, são 2 filhos, mas ele, com esse, que era o mais novo, com 25 anos, ele, era colado, ele era professor de dança, e o moleque também começou a seguir ele para tudo quanto era lado. E foi nesse negócio de dança que ele pegou essa porcaria dessa praga, dessa doença. Ele não se conformava. Aí ele adoeceu, a gente levou ele para tudo quanto era médico, fazendo das tripas coração, mas não resistiu. Com 55 anos faleceu também, quer dizer, perdi ele e perdi o meu neto. É uma história triste, né, que realmente é difícil. Mas isso tudo está em música, sabe? Isso tudo está em música. E eu faço uma apresentação, a voz e a vez dos quilombos. Então, nessa apresentação, aí eu começo a contar a história daqui em música, com rap, samba, contando tudo, cantando. E esse garoto, esse meu neto, ele é que abria os trabalhos cantando um rap feito por mim, composto por mim, e dei para ele gravar e cantar. Quer dizer, a partir do momento que ele se foi, aí quebrou o lado da apresentação, porque tem uma letra que fala que meu tataravô aqui chegou antes da abolição, nessa terra se instalou, começou a evolução, aqui ele plantou, aqui ele colheu, aqui ele resistiu, aqui ele morreu. Meu bisavô herdou a sua grande missão, não parou de cultuar sua arte e tradição, de tocar o seu tambor, de fazer sua oração. Meu bisavô também morreu, mas meu avô herdou o dom, é cantor, compositor e compôs essa canção e me deu para cantar. Eu sou a 6ª geração, sou quilombo, quilombola, sou rei congo, sou zumbi, sou o age da resistência, não quero sair daqui. Sou a raça brasileira que ainda sofre humilhações. Sou a história brasileira que construiu essa nação. Quer dizer, isso é cantado em ritmo de rap. Aí, com o falecimento do moleque, eu fiquei tão amuado, que nem diz o nortista, que
Não fiz nenhuma apresentação, mas eu vou voltar a fazer com essa menina, com essa minha outra neta que chegou aí, ela mais envergonhada, mas eu vou treinar ela, ensaiar para fazer, porque para justificar a sexta geração, porque eles são a sexta geração. Eles são a sexta geração, quer dizer que se botar outra pessoa não vai soar bem, né? Quando o Luiz fala do filho e do neto, a nossa escavação chega na camada mais profunda. Aquela que não aparece em fotografia aérea, não está marcada em mapa e não deixa registro no solo. A dor não se arqueologiza, mas ela transforma tudo em volta. A casa, o quintal, o silêncio. E até a maneira como alguém olha para o próprio território. E ainda assim, ou talvez por causa disso, o que impressiona em Luiz não é o peso dessa camada. É a força que vem depois dela. A força de continuar, de permanecer, de cantar. Porque no Quilombo Sacopã, memória não é só aquilo que foi. É aquilo que se escolhe manter vivo. É o gesto de contar a própria história antes que alguém conte por você. É a escavação que não busca ruína, mas raiz. E no fim, essa escavação que fizemos juntos, pelas camadas de luta, de infância, de injustiça, de alegria, de perda, não revela um objeto, nem um vestígio, mas uma pessoa, Luiz Sacopã, e o território que ele sustenta e que sustenta ele. E talvez seja isso que, depois de tudo, quando a conversa acaba, ele escolhe não ficar na dor. Ele escolhe música, ele escolhe vida. É assim que a gente termina esse episódio. Não com silêncio, mas com Luiz Sacopã cantando. Do Planalto Central, bate-boca danado, é a velha brigando com a vizinha do lado, mas a nova responde, está cheia de prova, é a nova xingando a velha, é a velha xingando a nova, é a nova xingando a velha, é a velha xingando a nova. Este episódio teve produção, roteiro e narração de Paulo André Vieira. A conversa que você ouviu foi com Luiz Sacopã, liderança histórica do Quilombo Sacopã. A pesquisa, a apuração, a edição e o design de som também são meus. Os trechos de reportagem no início do episódio são da TV Brasil e Canal Futura. A trilha sonora do episódio é de autoria de Kevin MacLeod e é licenciada de acordo com a licença Atribuição 4.0 da Creative Commons. A música que encerra essa história é A Velha e a Nova, de autoria de Luiz Sacopã e René Câmara, de um disco de Luiz Sacopã de 1989. Eu agradeço ao curso de Arqueologia da UERJ, à professora Marjorie do Nascimento Lima e a todas as pessoas da comunidade do Quilombo Sacopã, que abriram seu espaço, seu tempo e sua memória para que essa escavação pudesse acontecer. Até a próxima. Bate-boca danado, é a velha brigando com a vizinha do lado, mas a nova responde.